Olá! Estamos aqui ao vivo para mais uma live da Radar, no nosso programa Profissão Controller Jurídico. Aguardando que todos já entrem aí conosco, para que possamos em seguida começar. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos convidar aqui o nosso super convidado de hoje, que vai falar para nós sobre provisionamento de processos ativos, um tema mais do que relevante para toda a advocacia. Vamos aguardar o Felipe aceitar o nosso convite. Vamos ver. Isso, agora sim. Estamos conseguindo estabelecer contato com o Felipe, está entrando conosco ao vivo. Olá, Felipe! Olá, boa noite a todos. Pessoal, olha, eu quero que todos aqui deem o devido valor a esta live, até porque o Felipe está participando conosco direto lá do Panamá, onde ele está trabalhando nas operações da empresa. Então, para nós é uma grande honra, antes de mais nada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Felipe. E saiba que você não só vai engrandecer o assunto, a discussão para quem está aqui conosco ao vivo, mas muita gente que não ia poder estar, seja por estar fazendo curso ou outro compromisso, depois vai poder lhe assistir no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. A gente vai enrolando um pouquinho para dar tempo de todo mundo entrar aqui. Joia, não, mas obrigado demais pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência aí que você tem, que é fantástica, né? Ah, obrigada, obrigada. Olha, pessoal, eu conheci o Felipe, ele não vai lembrar, porque ele com certeza conhece muito mais gente do que eu. Mas eu conheci o Felipe lá na FENALO, na nossa Feira Nacional Jurídica, que é a maior da América Latina e que já tem mais de 15 anos, né? Esse ano, inclusive, novamente, ocorrerá, como todo ano, seja presencialmente, seja de forma híbrida ou online, mas ocorrerá em outubro e eu sugiro que todos participem porque é imperdível. E lá eu tive a grata alegria de vê-lo palestrando a respeito do tema do livro dele. Quando então adquiri o livro Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos. Eu estava extremamente ocupada com o stand na feira, etc. Mas eu falei, eu não posso deixar de assistir essa palestra. Fui e não me arrependi, é claro, muito pelo contrário. Desde lá, eu disse ao Felipe, e quem é aqui é nosso aluno sabe, nós recomendamos sempre esse livro como é uma das bibliografias aqui essenciais, né, dos nossos cursos de gestão jurídica. Então, eu quero agora apresentar o Felipe, vou fazer uma abertura e aí ele vai ao que interessa, sem maiores delongas, tá bom, pessoal? Bom, o Felipe, ele é advogado, ele é MBA, mestre em Direito e Desenvolvimento e especialista em Compliance, Direito Empresarial e Governança Corporativa. Ele é diretor regional de Compliance da América Latina, da Grunenthal, espero estar falando corretamente, e membro do Conselho Fiscal do IBDEE, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. E é autor desse livro imperdível que eu já trouxe aqui para vocês, tá? Que é o Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos, da editora Almedina.
Felipe, em todos os meus cursos, palestras, mesmo quando eu falo em termos mais abrangentes, estratégicos, aos advogados, ou quando eu vou direto na gestão dos serviços jurídicos, assunto pelo qual aí tenho mais percorrido e me aprofundado, eu costumo dizer que esse tema do provisionamento, ele está inserido num contexto de uma gestão jurídica que precisa ser cada vez mais estratégica e que depende efetivamente de uma análise mais detida dos casos, na entrada, no ingresso, no início desses casos, bem como mensalmente, para que possamos monitorar, né, é claro, o andamento e a alteração de provisões, para garantir uma gestão de qualidade, inclusive para garantir e atender às exigências de uma auditoria. Eu costumo dizer mais que o provisionamento, junto com o contingenciamento, ele não é apenas para departamentos jurídicos de empresas ou para escritórios que atuam na área empresarial, seja em que segmento for, mas é para todo e qualquer advogado, para toda e qualquer advocacia que precisa fazer uma análise da chance de êxito e do risco de perda, né, em relação aos seus processos judiciais e administrativos, mesmo que uma advocacia pessoa física. Pois isso, afinal de contas, vai gerar indicadores de desempenho que vão mostrar, né, taxa de êxito e risco de perda, tanto provisionados, planejados, previstos, como realizados. Ou seja, a gente às vezes se vê naquela advocacia tão automática de receber os casos, cadastrar, agenda prazo e toca para frente, e esquece de, logo nesse início, fazer essa análise um pouco mais depurada, mesmo que ainda não possa ser tão precisa, porque às vezes não dispomos dos documentos necessários, não dispomos de um cálculo apurado, mas podemos sim e devemos ter critérios para prever. E eu quero muito que você nos ajude, Felipe, falando de critérios, porque eu sei que ainda o provisionamento é feito muito no achismo, muito com base em dados assim subjetivos e não objetivos. Então, pessoal, essa é a minha provocação inicial e agora eu vou passar a palavra para quem entende de verdade do assunto. Por favor, Felipe. Obrigado, Samantha. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom, deixa eu partir aqui direto para o assunto, que tem bastante coisa para a gente falar, né, sobre esse assunto. A Samantha coloca muito bem que antes de tudo, é um tema dentro de gestão jurídica e até uma intersecção, né, com carreira, por exemplo, contábil, né, financeira, essas funções na empresa, mas é um tema de grandíssima relevância e para nós, como advogados, né, eu me incluo, é um daqueles temas em que se tem ainda mais relevância porque impacta diretamente o resultado financeiro das empresas. Então, o resultado de cada final de ano, cada vez que se fecha um balanço, impactando, obviamente, lucratividade, pagamento de bônus, é diretamente impactado por essa atividade de provisionamento. De provisionamento no sentido amplo, né, porque qualquer passivo contingente, eu vou aqui fazer um apanhado rápido do assunto em seguida, mas qualquer passivo contingente pode ser provisionado, mas no Brasil é ainda mais crítico quando a gente fala de processos judiciais e administrativos por essa circunstância no nosso país, que todos os advogados que estão ouvindo, né, e contadores e tal, conhecem muito bem, que é o nosso contencioso muito, muito inflado, em comparação com, não sei, talvez a maior parte do resto do mundo. Então, nesse contexto, e tal, por essa circunstância especial do Brasil, a quantidade de processos, o fato de provisionamento ser um tema que está nessa intersecção, então muito advogado estudou direito porque não gosta de números, né? Os contadores dependem da informação que vem dos advogados. Então, acho que por tudo isso, que de fato
se pode dizer mesmo que em muitas empresas esse tema é uma bagunça. Então, por isso que vale, por isso que eu escolhi esse tema para me dedicar e resultou na publicação desse livro em 2017 e continuo discutindo e aprendendo sempre. Ótimo. Então, vejam, né? Realmente tem essa questão da realidade brasileira, do volume gigantesco, né, de judicialização que nós temos, de conflitos que nós temos, sejam administrativos ou judiciais, e esse dado como dado que impacta diretamente no resultado da empresa. Então, quem advoga para a empresa sabe do que eu estou falando. Lucro, distribuição de lucros, né? Então, o provisionamento, quando ele tem a ver com essa contingência do risco de perda, principalmente provável, né? Ele vai justamente impedir a distribuição de lucros. Gente, eu estou falando aqui no nosso linguajar bem comum e é claro que eu espero que o Felipe consiga nos ajudar. Felipe, me fala uma coisa, para a gente começar esse assunto. Qual que é a diferença entre provisionar e publicar uma nota explicativa? Explica para nós aí. Perfeito. Deixa eu começar então, ó, bem rapidinho, fazendo um nivelamento aqui de informação, Ótimo. tá? Eu acho que a sua audiência, a maior parte já vai saber o que eu estou falando, mas vale a pena a gente assegurar que esses conceitos estão claros. Vezes pode ter alguém que não tem ainda essa informação. Legal, então, ó, começando pelo começo, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, basicamente, numa demonstração financeira da empresa, falando de um balanço, por exemplo, né, que é uma fotografia da empresa, sua situação patrimonial e financeira num determinado momento, e a gente tipicamente faz no final do ano para o ano de exercício, né? É uma das demonstrações financeiras obrigatórias aí pela lei das SAs. Então, todo mundo está acostumado. Então, basicamente, a gente tem ativos e passivos. De forma geral, todos os ativos e passivos, eles são já ocorridos. Então, eles decorrem de um evento passado e eles são direitos e obrigações atuais e, na maior parte das vezes, já tendo sido realizados. Ou seja, eu tenho patrimônio, eu tenho caixa, né, o ativos, maquinário, etc., isso no lado esquerdo, nos ativos, e eu tenho incorri naquelas despesas que são representadas pelos passivos, né? Então, ou seja, paguei aquelas dívidas, tive aquelas condenações, investimentos e daí por diante. Então, esse resultado é o balanço patrimonial da empresa, né, que tem sempre um equilíbrio. O que acontece com o passivo contingente? Contingente, essa palavra significa incerto, né, o que pode ou não ocorrer. Então, quando a gente tem uma possibilidade de ter um passivo, ou seja, o melhor exemplo para nós aqui vai ser processos judiciais. Então, alguém propõe uma ação contra mim porque essa pessoa entende que eu devo para ele R$100. Né? Eu entendo que eu não tenho esse passivo. Né? Se eu tivesse de acordo, já seria um passivo, já iria para o meu balanço, né? Como provisionamento, porque eu vou pagar isso no ano que vem, por exemplo. Né? Mas, como eu não reconheço, aí se torna essa briga. Ou seja, aí vem uma norma técnica, que é o CPC 25, tá? Quem quiser anotar, é pronunciamento técnico número 25 do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Vem um órgão técnico e coloca uma série de regras. Dentre essas regras, ele diz o seguinte, se você tiver um passivo contingente, ou seja, uma discussão sobre um passivo, e for provável que esse passivo exista e que você tenha que pagar para poder liquidar esse passivo, você tem que reconhecer uma provisão. Então, o que isso significa no balanço? Eu antecipo aquele dispêndio. Né? Vou resumir aqui. Reserva aquele valor. É o equivalente a uma reserva. A diferença da reserva é que as reservas nos balanços, elas têm uma natureza mais acautelatória. Então, eu posso criar uma reserva, né? Por exemplo, uma reserva de lucros, né? Para investimentos e tal. A provisão é uma obrigação. Então, se com base nos critérios técnicos eu entendo que sim, existe aquela obrigação, por mais que eu esteja contestando, eu já reconheço aquele 100, então eu tenho esse resultado negativo no meu balanço, né? Mas assim tem mais saúde o balanço da empresa, porque você vai sempre ajustando com base nas probabilidades. E qual que é a diferença da provisão para uma publicação?
de um passivo contingente. Se o risco, né, de você perder, ou seja, a probabilidade de existir aquela obrigação já não for provável, mas for possível, aí você não tem que Passiva. provisionar, né? Não afeta o seu balanço, o seu resultado financeiro naquele exercício. Mas você põe uma nota explicativa. Aí cabe aos seus investidores, à sociedade, entender se a empresa vale aquilo ou não, né? Porque você ainda guardou um dinheiro, mas está sendo contestado. É basicamente essa a diferença. Perfeito, perfeito. E, e que tipo de ação judicial ou administrativa a gente precisa provisionar? Quer dizer, a resposta é essa. É a que tem o risco provável, analisado como provável. Tá correto. É interessante falar disso, viu, Samantha? Porque assim, as pessoas falam muito assim, tem que provisionar ação judicial. Isso já entrou, né, na nossa cabeça por conta do volume. Mas É, o CPC 25, o que ele diz é que a gente tem que provisionar passivos contingentes. É nisso que a gente tem que pensar. Ou seja, se eu tenho um passivo, né, eu te devo dinheiro, eu reconheço, eu estou te pagando isso no mês que vem, né, uma nota promissória e tal. Aí não tem dúvida. O contingente é quando é incerto. Então, se eu tenho qualquer possível dívida, né, qualquer obrigação possível em relação à qual existe qualquer dúvida, se ela existe mesmo, né, ou qual que seja o seu valor, etc., isso entra nessa lógica, né, de você ter que provisionar ou fazer notas explicativas ou não fazer nada quando é muito remoto. A gente pode falar disso também. Agora, então, voltando para processo judicial. Não importa se é, por exemplo, uma mera notificação, se ela dá conta de uma circunstância em que existe, né, um passivo contingente, já pode ser objeto de provisionamento, nem precisa ter uma ação judicial. Da mesma forma, um processo administrativo. Tem gente que fala, não, eu só vou provisionar se virar um processo administrativo. Enquanto eu estiver discutindo administrativamente com a Receita, eu não provisiono. Não faz sentido, né, pela regra do CPC 25. Então, o processo administrativo entra, processo judicial entra, ações passivas ou ativas, né? Se eu que propus ou ele que propôs, também não importa. Se daquele litígio pode decorrer qualquer passivo contingente, né, ainda que seja as contingências, né, verba sucumbencial, isso também pode, né, ou deveria ser objeto de provisionamento. Então a gente tem que tirar a visão do processo, que é a forma, e entrar no que é a sua materialidade, o que ele constitui. E é um passivo contingente. Quando existe o passivo contingente, aí eu vou aplicar as regras para ver se eu tenho que provisionar ou publicar uma nota explicativa ou não fazer nada porque aquilo é remoto. ou não fazer nada porque é remoto. Esses conceitos, para a gente também alinhar aqui para o nosso público que eventualmente não saiba ainda, né? Eu vejo que geralmente a gente tem esses 3 degraus mesmo de análise da contingência, né, Felipe? O Exato, remoto, o possível e o provável. E o exato. remoto estaria, em tese, ali entre 0 e 30%, o passivo entre 30 e 70%, o provável de 70 a 100%. É isso? Faz sentido? É sempre assim? Há exceções? Fala para nós. Você tocou no ponto, talvez o número 1 de confusão, né? Cada pessoa usa um percentual e esse assunto é meio confuso mesmo, né? A gente, basicamente, o que o CPC 25 fala? Tá? O CPC 25 é muito sucinto nesse assunto, mas basicamente ele diz: provável é aquilo que é mais provável de acontecer do que não. E fecha aspas. Tá? Então Então, seria acima de 50%, na é, verdade, o provável. exato. Então, a conclusão técnica adequada, que universalmente hoje se entende correta, com base, né, nessa disposição, é maior, aquele sinalzinho, né, maior que Entendi. 50%. É 50,0001 já é provável. Já seria provável. Isso com base no CPC 25, que é o que a gente tem que se guiar. Né? Muita gente não concorda e acha que deveria ser É, maior, né? Você deu um exemplo aí de 70 e tal, mas hoje não é. Hoje vai pela norma é 50, né? A partir de uhum. 50. E aí fica a enorme dúvida, porque o CPC não fala a diferença do remoto e do possível. Então, basicamente tem duas correntes, tá? Uma corrente que põe a régua no meio e fala, olha, então entre 0 e 25
remoto e 25 a 50 é possível. No meu livro eu propus uma outra solução, que é um critério que parte do princípio de prudência da contabilidade, entende que é melhor você ter mais as notas explicativas do que não tê-las. Então a gente fica com uma faixa maior para o que é possível. Para o que é possível. E aí eu elegi 10% de uma forma um pouco arbitrária, mas baseado também em analogia, porque várias disposições da Lei de Sociedade Anônima dizem que 10% é uma participação relevante. Por exemplo, quando você tem que reportar uma sociedade controlada ou coligada, é quando você tem 10% do seu patrimônio líquido, e assim por diante. Então eu parti por analogia, eu coloquei em 10%, mas é uma proposta minha, mas é a minha recomendação. 10% a mais, a menos? Como é que é a tua proposta, então? Então ficou de 0 a 10%, né? Remoto. Remoto. Acima Só de 0 a 10 é 10. remoto. Na minha Muito pouca avaliação, na minha coisa. proposta. De 10, acima de 10 até 50, 50 incluído, fica possível, e aí você só teria que fazer nota explicativa, e acima de 50 tem que provisionar, não tem dúvida. Entendi. Uhum. E me diz uma coisa, o momento de provisionar, porque eu já entendi que pelo CPC 25 e tal, a qualquer momento que você já tem notícia da possibilidade desse passivo contingente, você teria que provisionar. Agora, também é outra situação, que vejo que na prática, a maioria das empresas, até por uma pressão do conselho, né, acabam somente provisionando quando transita em julgado o processo judicial. Quer dizer, nem pensar de fazer isso em processo administrativo e só esperar converter para um judicial e depois do trânsito em julgado lá da última decisão. É isso? Não, excelente pergunta, né? Outro ponto de confusão. Tem muita confusão nesse assunto, né? Por isso que é divertido falar sobre isso. Na verdade, assim, o CPC 25 ele dá para nós um instrumental técnico. Ele fala para nós quais são as perguntas que você tem que fazer. É meio chato, meio burocrático, mas deixa eu falar rapidinho para exemplificar, né, qual que é a linguagem do CPC. Uhum. São 3 critérios de reconhecimento. Deixa eu ver minha colinha aqui. A gente tem que ter uma obrigação presente decorrente de um evento passado, e aí assim, que seja provável que seja uma obrigação presente. Tem que ser provável a saída de recursos para liquidar aquela obrigação e pode ser feita uma estimativa confiável do valor. Tá? Esses são os critérios do CPC 25. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você, como advogado que está avaliando um processo judicial, a partir do momento que você tenha conhecimento daquela demanda e você aplique essa regra, né, ou advogado que seja patrono da causa, aplique essa regra e te devolva uma planilha falando que aquela ação tem um passivo contingente que é provável, preenche os requisitos, portanto, né, do CPC 25, você já tem que provisionar nesse exercício. Tá? Então, isso já está claro. Agora, vamos lá. Aí a pessoa pergunta, mas isso é a partir do momento que eu sou citado, é a partir do momento que é julgado em primeira instância ou em segunda instância? Aí vem a pegadinha, não importa. Se na sua avaliação técnica eu posso estar num litígio que eu nem tenha sido... Bom, vamos dizer que eu tenha sido citado, porque formalmente eu já tenho ciência daquela demanda, né? E ainda tem um mundo, aquilo a gente entende que é matéria até para STF. 10 anos ou mais. 10, 20 anos de discussão. Se eu sou o patrono, se eu na minha avaliação técnica eu digo, olha, é provável que você perca, de modo que seja pelos critérios, é provável que exista já uma obrigação presente e que seja provável a saída de recurso. E eu posso fazer uma estimativa do valor. Eu tenho que provisionar naquele momento. E por outro lado, olha que interessante, se eu tenho uma ação contra mim, eu ganhei, né? Ou seja, a contestação foi provida. Em primeira instância, vamos dizer que tenha sido mantido em segunda instância, mas aí vem o patrono da causa e ele fala para mim, isso aqui está sendo agora objeto de recurso especial no STJ, ali a jurisprudência não é favorável a você, então é provável que você perca. Então, mesmo com sentença ao meu favor, eu tenho que provisionar. Então, não é o status da demanda que vai determinar, é a avaliação técnica que atenda aqueles requisitos do CPC 25. Tá, isso eu entendi perfeitamente, essa é a regra, esse é o CPC 25. O que você vê na prática acontecendo, seja
tanto por pressão de uma área econômica, fiscal da empresa, como também por praxe dos departamentos jurídicos? Olha, Samantha, tem de tudo, né? Quando eu estudei para o assunto, né, com profundidade, para publicar o livro em 2017, então eu estudei isso praticamente em 2016, eu olhei algumas dezenas de balanços das empresas abertas. Então eu vejo que, bom, eu já tinha experiência, na verdade o background para esse estudo, para esse livro, é que eu advoguei quase 10 anos antes de passar para ser gestor jurídico, então eu já tinha visto a confusão, né, os entendimentos divergentes nos Claro. escritórios, depois nos departamentos jurídicos e, por fim, nas próprias auditorias, quando eu comecei a receber as auditorias. As pessoas se apegam muito a essas formalidades que eu estava dizendo, né? Então, você tem uma ação contrária, sentença desfavorável, eles criam essas regrinhas, com sentença desfavorável, aí eu provisiono. Cria a regrinha que tem que provisionar sempre o valor integral, aí alguns departamentos, não, vamos desmembrar os pedidos, mas muita confusão, né? Tem outra confusão também, que é o contrário. Incluir honorários, não incluir honorários. Exato. Tem outra confusão engraçada que é assim, eu já vi em alguns balanços falando assim, as chances de perda são baixas. Sem prejuízo, a gente optou por fazer a provisão. Tá errado, porque isso não é uma provisão, deveria então ser uma reserva, né? Porque, porque o problema que talvez as pessoas não pensem é que se você não segue regras para suas demonstrações financeiras, você manipula o resultado. Então, vamos dizer que esse ano foi muito bom financeiramente, eu teria que distribuir para os acionistas, inclusive minoritários, né, determinados valores, né, altos. Aí eu provisiono arbitrariamente o que eu quiser e seguro aquele valor. Aí, no período seguinte, que o resultado está ruim, aí eu manipulo, aí eu solto a provisão. Então, isso que não pode acontecer. Por isso que a minha conclusão, no final de tudo, tem bastante confusão, tudo bem, você pode ter um entendimento diferente aqui ou ali, mas é importante que cada empresa estabeleça o seu processo, a sua regra, né, eventualmente se for empresa aberta, né, publique e siga aquela regra. Aí a gente tem um racional. Entendi. E aí a auditoria vai aceitar. Vai validar ou não, mas sendo feito de uma forma técnica, com base no CPC 25, é difícil perder essa discussão. Né? O CPC ele tem muitos aspectos que você até poderia ser criticado, né? Mas não vem ao caso aqui, mas tem muitos aspectos assim que são técnicos. Ele deixa a critério da empresa, por exemplo, os critérios para você determinar o valor, né? Para você estimar o valor que você vai provisionar. Ele fala, olha, pode ser, como regra geral, é a melhor estimativa para liquidar a obrigação no fechamento do balanço, mas as empresas podem utilizar o desfecho individual mais provável. Então, você tem que dizer por que você entende que é um ou outro critério. Entendi. Né? De preferência não para cada processo, mas como uma regra, uma política, uma SOP. Essa é a minha recomendação, que eu confesso que eu nunca vi, né, alguém aplicar, e aí cumprir isso. Perfeito. Olha, nós estamos cheios de perguntas interessantíssimas aqui. Eu vou trazer algumas, vou falar mais de uma aí para você, senão nem vai dar tempo, né? Joia. Mas, ó, a Lê Rezende primeiro perguntou, mas advogado tem mesmo capacidade de provisionar quantitativamente? Eu acho que era justamente isso, quer dizer, até que ponto o advogado consegue realmente estimar o valor? O Felipe já vai responder para nós, Lê Rezende. Ela também perguntou se o livro está atualizado, se está atual, se continua atual, se ela pode adquirir, que ela vai adquirir amanhã sem falta esse livro, Felipe. Bom. Daí ela também perguntou, mas se eu paguei a demanda, vira remoto, não? Imagino que sim, né? Na verdade, vira obrigação liquidada já e não prevista, como o Felipe falou. O Alexandro, que faz parte aqui do nosso clube VIP de controles jurídicos, perguntou para nós, quais informações devem constar na nota explicativa, Felipe? Também fez uma outra pergunta interessante. Qual medida mais adequada quando a quantificação da provisão não se converte em realidade? Basicamente, quando, né, o valor não se realiza. Qual é a medida mais adequada? Uhum. E o Calmon, por fim, perguntou, mas isso de a gente já provisionar talvez ali no início, ou seja, logo que tem essa notícia,
não impactaria por muito tempo o resultado da empresa? Joia. Legal, vamos lá. Começar pelo mais fácil aqui, né? Se o livro está Vamos. atualizado, eu publiquei em 2017, eu nunca fiz uma atualização, mas eu acompanho os assuntos, não vi nenhuma mudança relevante, né? Basicamente, a gente tem o CPC 25, está em vigor, ele substituiu o 22, não me lembro o ano, e a gente teve a positivação, né? Essa regra se tornou obrigatória para as empresas abertas, para as companhias abertas, pela deliberação da CVM 594 de 2009. Então, desde então, eu não vejo a mudança relevante no assunto, tá? Mas posso estar enganado, só fazendo Ótimo, o pessoal. disclosure aqui. Mas foi atualizado só em 2017. Agora deve estar acabando a primeira edição, se me convidarem para publicar a segunda, eu atualizo. Informações das notas explicativas, isso é simples, né? O CPC ele fala especificamente, são basicamente 3 informações. É uma breve descrição da natureza da obrigação, o cronograma das possíveis saídas, uma indicação, uma explicação daquelas incertezas que giram em torno, né, daquela obrigação, do seu cronograma de saída, e o valor de qualquer reembolso esperado. É meio confuso aqui na linguagem do CPC, mas é basicamente o que é aquela obrigação, quais são as incertezas ao redor daquilo, o que eu espero desembolsar e quando. Basicamente é isso. Perfeito. Tá? Vamos lá. Se o advogado tem competência para calcular. É um assunto um pouco comprido que o CPC não traz muito subsídio para nós, mas basicamente eu tratei um pouco no livro pensando nas competências mesmo das funções que estão representadas numa empresa, no departamento jurídico. Então, no meu entendimento, basicamente, você tem um patrono da causa que pode comunicar para nós o risco de perda, isso é estritamente da competência do patrono, né, por atribuição da OAB. E aí pode ser o jurídico interno ou externo, mas eu acho que tem que ser o advogado da causa, que tem essa competência formal. E ele pode trazer alguma coisa em relação ao valor da causa e tal. Agora, quando a gente entra nesse cálculo de quantificação estimativa, mensuração do valor, o CPC fala em técnicos. E técnico de mensuração de valor, para mim, já tem que ser mais das ciências exatas, né? Eu acho que deve ser um contador ou um financeiro da empresa. O CPC até fala que tem que ser um técnico, pode utilizar com base as suas experiências passadas, tá aí tudo bem, um advogado até pode trazer um pouco de jurisprudência, né, para o financeiro calcular, e depois ele fala que, se necessário, pode se apoiar num perito, no laudo de um perito técnico. E o perito técnico, para mim, de liquidação, como a gente faz naturalmente em ações tributárias, trabalhistas, é contabilista, De né? novo. Uhum. Então, eu acho que é por aí, tá? Ótimo, ótimo. Mas não tem, de novo, né? Não está tão regulado esse assunto. Então, cabe aí algumas opiniões e eu volto sempre naquele ponto, que é legal a gente estabelecer um processo nas empresas para pelo menos ter um racional que a gente siga e que não Pois seja, né, ficar mudando de acordo com os interesses, inclusive, da organização. Se eu paguei via remoto, nossa, falando rápido aqui, né? Querendo cumprir, atender o é isso máximo aí. possível. Se eu paguei via remoto, na verdade não, porque aí deixa de ser aplicável uma qualificação de probabilidade, porque aí não existe mais um passivo contingente, né? Simplesmente você pagou uma obrigação, já teve um impacto no caixa, você não precisa mais, liquidou. não existe mais provisionar, né? O resultado financeiro efetivo, não está mais na lógica de provisionamento. Que, aliás, você pode provisionar lucro também, né? Só para constar. Então, assim, você tem as obrigações efetivas, né, realizadas até aquele momento do balanço, e a lei te exige provisionar com base nos critérios técnicos. Pagou, né, ou recebeu, deixa de ser a lógica de provisão e já entra no efetivo. Perfeito. E tem suas linhas, né? Num balanço você tem lá caixa, né? Tudo bonitinho, você sabe onde pôr as coisas. Certo. Quando muda... provisionar no início. São duas perguntas que se comunicam, né? Provisionar no início não é ruim porque ficar muito tempo no balanço. Olha, e a segunda, né? E aí que eu faço quando muda as circunstâncias, as premissas que me fizeram provisionar naquele momento. Gente, de verdade,
é ruim, é complicado e a demora do judiciário impacta as empresas nesse sentido, né, porque cria incerteza jurídica, mas quando você sabe da existência daquele passivo contingente, a boa prática diz que você provisione no primeiro momento, desde que seja provável o desembolso, né? E as regras de quantificação tentam tirar o máximo possível um impacto excessivo, né? Ou seja, você só provisiona o que é provável e você pode, por exemplo, dos critérios de valoração é você provisionar quanto você gastaria naquele momento para liquidar, né? Então, isso tudo é para ter o menor impacto. Agora, se a ação fica muitos anos, você fica, por exemplo, né, segurando o resultado, né? Não sei quanto tempo demora uma ação, né? Varia muito, mas vamos dizer que 10 anos. Depois você ganha aquela causa, aí você reverte a provisão daqui a 10 anos, de fato é ruim, é negativo e é outra consequência negativa para a causa que nós temos hoje, que é a lentidão do judiciário, né? E também criada não só, né, por culpa do judiciário, mas pelo excesso de demandas, uma discussão complexa que a gente tem ao redor desse assunto. Mas é o que a gente tem hoje. E a outra pergunta que está ligada a isso o processo vai correr, as premissas vão ser alteradas. Aqui é uma questão bem pragmática, né, de qual que é a chance de eu ganhar ou eu perder. Aqui não está muito em pauta se é justo ou injusto, né, porque vocês sabem bem como advogados. Então, uma determinada demanda, o cara perde um prazo ou deixa de juntar um documento para fazer aquela prova, prescreveu, né? Aí, de repente, uma coisa que era probabilíssimo se torna remoto, você reverte. Então, a boa prática diz que, periodicamente, no mínimo uma vez por ano, que é o período de emissão dos balanços, você faça a revisão do seu provisionamento. Na prática, a gente faz isso tipicamente com uma periodicidade menor. Menor. A grande maioria das empresas com quem eu já conversei sobre o assunto pedem relatório dos advogados, geralmente mensal. Mensal. Então, quando ele manda um status relevante, né, um estágio processual relevante, ou até uma mudança de jurisprudência, súmula vinculante, que altere o cálculo do risco, aí você já deveria imediatamente Já deveria. impactar positivamente ou Mas não tem negativamente as obrigação, ou provisões. seja, a obrigação ela não é mensal. Olha, é discutível. Eu acho que como o tema de provisionamento ele está diretamente ligado às demonstrações financeiras e os resultados dessas demonstrações financeiras, ou seja, se vai ter pagamento de dividendo, captação de investidores, etc., eu diria que a obrigação é acessória às A isso. obrigações de publicação. Então, porque enquanto você não publica, digamos, não tem prejuízo à sociedade. Né? Imagina que Tá. um banco, por exemplo, pode estar te dando crédito, mas ele não sabe que agora você passou a ter, né, deveria estar Perfeito. provisionando mais 5 milhões de reais. Então, eu diria que a partir do momento que você tenha que publicar o balanço, né, salvo engano, na LGA, a obrigação anual, esse deveria ser o prazo mínimo, no meu entendimento. Ou antes, né? Ou antes. Sim. Ou olha que excelentes aí as respostas que o queridíssimo Felipe está nos dando. Relembrando, pessoal, que o Felipe é autor do livro Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos. Está falando conosco direto do Panamá. Mais cedo, o nosso marketing fez um teste aí com ele de vídeo e parece que tinha uma paisagem linda ali atrás, enfim. Estamos vendo o mar aqui. Então, o Felipe aceitou o nosso convite para falar desse tema que, como ele mesmo falou no início da nossa live, é controverso, há interpretações e práticas diferentes, mas há o que o CPC 25 prevê e aquilo que são também as melhores práticas e etc, né, Felipe? Exato. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. Acho que é Rafael, da San Marco, perguntou: o provisionamento total abrange tanto os valores prováveis, possíveis e remotos? Acho que isso o Felipe já explicou, né, Felipe? Que o provisionamento ele tem que abranger os valores prováveis, enquanto possíveis é passível da gente fazer
uma nota explicativa, nada impedindo, se quisermos, de provisionar. Quer dizer, essa é uma questão estratégica da empresa, mas acima de tudo, a rigor mesmo, o que seria obrigatório é o provisionamento das contingências prováveis. É isso? É. Não, sabe que é interessante essa pergunta, né? Acho que tem umas pegadinhas, mas eu começando pelo mais simples, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de pluralidade de pedidos. Então, você tem dentro de uma ação trabalhista, ele está pedindo geralmente, né? Verbas rescisórias, hora Vários extra, pedidos lá. ou pelo menos antes da reforma, né? Sempre colocava tudo o que podia imaginar. E aí colocava lá danos morais para qualquer situação. Aí você, quando você olha aquilo, já parte daquela explicação que eu fiz antes, que o que vale é o passivo contingente, não é o processo, né? Pensa que, por exemplo, ele podia ter entrado com uma ação por pedido, né? Então você tem um passivo contingente ali que a gente consegue delimitar bem, que é verba rescisória, outra que é hora extra e outra que é dano moral, né? E a gente não se preocupa tanto no processo, ou seja, a pergunta que o pessoal faz, pode desmembrar os valores de provisionamento? Quando você pensa no passivo contingente, é mais fácil entender. Então, nesse exemplo que eu dei, digamos que só as verbas rescisórias sejam risco de perda provável. Tá? Hora extra é possível Tá. e o dano moral, nesse caso, seja remoto. Então, você já Remoto. descarta o dano moral, você não tem que fazer nada com isso, né? O horas extras, você pode pôr uma nota explicativa, né, que não provisionou, mas que também tem naquele processo, que inclusive vai estar provisionado, tal. E, por fim, né, o começo, a verba rescisória, você entende que deixou de pagar um valor e aquele risco daquele pedido é provável. E aí você provisiona só esse valor. E aí eu queria até ir um pouco além, porque aqui esse exemplo é fácil, num caso trabalhista, por exemplo, verba rescisória, a gente não tem muita dúvida sobre o montante. Agora, vamos dizer que tem uma ação de um representante comercial que primeiro fala que trabalhou no ano X, Y, Z, que deveria ter valido o contrato de comissionamento, que eu já não reconheço, né? E depois, além de ter que avaliar se é provável que existia aquele vínculo, a gente vai ter que apurar os valores, né? E aí vem a pergunta, bom, se eu entendo que o risco de perda é provável, de que constitua o vínculo para os anos, por exemplo, de 2003 e 2004, que ele era representante, e ele diz, né, ele atribui à causa o valor de R$ 1 milhão, eu tenho que provisionar aquele R$ 1 milhão? Então, geralmente não. Basicamente, o CPC 25, ele fala do valor, é bem confuso essa parte, mas basicamente ele te permite 3 critérios de valoração, né, dos passivos contingentes. O que eu acho mais adequado, para já ir resumindo, né, a resposta, é o que ele chama de desfecho individual mais provável. Então, Desfecho individual mais provável. que é o segundo critério, né? Ele não coloca isso como obrigação de você utilizar esse critério, mas é o desfecho individual mais provável, que permite à empresa pegar aquele passivo e fazer uma avaliação. Então, quando terminar a demanda, quanto será que isso vai representar? E trazer isso a valor presente, né? E esse critério possibilita também, talvez tenha sido essa a pergunta, que você considere outros cenários. Vamos dizer, por exemplo, que é aquela média ponderada. Desculpa que é complexo, mas é interessante. Vamos dizer que se você estima, né, o seu perito, o seu contador estima que tem 70% de chance de pagar aquele 1 milhão, mas tem um percentual razoável, digamos 30%, de pagar 100 mil. Você faz uma média ponderada e Entendi. você não provisiona nem o 1 milhão, nem os 100 mil. Aí vai dar alguma coisa aí, está mais para os 700, né? Vamos dizer que dá alguma coisa em torno de 500 mil a serem provisionados. Então, está bem embasado, tem um critério e no longo prazo, quando você tem muita demanda, utilizando esse critério, você vai ver que é mais realista, né? Porque num caso você perde tudo, no outro você tem uma decisão melhor. E isso a gente vê muito em ações, em quem tem muito contencioso, né? Reclamações Exato. trabalhistas. Tal. Quando se aplica a média ponderada, geralmente no longo prazo é bem
é bem assertivo, né? As probabilidades batem bem com o que acontece. E é por isso que é um cálculo matemático de probabilidade. Ótimo. Olha, o pessoal está elogiando muito as tuas respostas, a tua didática, elogiando a live, o conteúdo. Obrigada. Obrigado, Que bom que gente. vocês estão Obrigado mesmo. gostando, pessoal. E não é à toa, porque afinal de contas nós estamos tão felizes assim de ter trazido o Felipe para tratar desse tema e não uma outra pessoa que, enfim, não tem estudado tanto quanto ele estudou, tanto quanto ele explora até hoje esse tema conosco, né? Obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Enquanto isso, não, era essa última mesmo. Aqui tem uma. A Paula, ela está perguntando sobre um caso que eu acho que aí não se aplica tanto ao que a gente está falando, Paula, porque é da parte mais das pessoas físicas, né? Ela colocou a área previdenciária aqui para nós, né, Felipe? Ela perguntou: como eu efetuo o provisionamento de um processo previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez que é incerto, né? Que não se sabe se vai ser concedido ou não, imagino que é o que ela está querendo dizer, e muito menos talvez o valor, não sei. Talvez o valor até seja mais certo, mas não a concessão, né? Uhum. Quer fazer um comentário, Felipe? Não, assim, se eu entendi corretamente, me parece que é simples, tá? Me corrija se eu tiver entendido mal. Se a gente tem uma perspectiva, né, de um pleito para pagar uma indenização, né, por invalidez, né, alguma coisa assim, ainda que seja administrativo, isso vale também para verbas de aposentadoria. Se tem qualquer dúvida, se existe a obrigação, né, não se vai ser uma coisa voluntária, mas se existe qualquer dúvida de se existe ou não essa obrigação, independente da forma que isso estiver sendo discutido, processo administrativo, né? Geralmente ainda não existe um processo judicial, você pode sim provisionar, porque, de novo, aí o que importa é que existe um passivo contingente, existe uma possibilidade de que exista ou, né, ou vai existir aquela obrigação e que provavelmente você tenha que despender um valor no futuro. Perfeito, entendido. Aqui, mais uma pergunta do Alexandro. O Alexandre, ele trabalha na Corsan, que é a companhia de saneamento lá do Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. Ele pergunta assim: nas empresas que possuem comissão de conciliação prévia, qual a melhor prática para classificar o risco? Boa, essa é excelente pergunta. Eu vejo da seguinte forma, né? O CPC 25, ele trata, vou falar, por exemplo, das reclamações trabalhistas, mas vale muito também para as demandas consumeristas, né? Que acho que está um pouco em linha com a ideia de uma comissão de conciliação prévia, ou seja, volume de ações. Ele possibilita que você provisione uma classe de ações, ou seja, digamos que você tem lá 1.000 reclamações, né, consumeristas ou reclamações trabalhistas, você pode estimar qual a média de valores de todo mundo, as probabilidades conjuntas, aí você faz aquela média ponderada, tal, e você pode fazer uma provisão só. Então, reclamações trabalhistas, eu estou provisionando aqui, sei lá, 5 milhões de reais, né, explica lá qual que é a forma provável de desembolso disso, né? Então, é interessante a gente trazer também, ou seja, você não precisa ficar só limitado a quando existe uma determinação para você pagar aquilo. Se você tem um histórico de conciliação e você consegue antecipar, vou dar um exemplo aqui, que 20% dessas reclamações você Vão costuma ser fechar. passíveis de conciliação? Você costuma fechar e que, em média, você costuma obter um desconto de 50% em relação ao valor requerido. Aí você pode pegar 20% daquela classe de provisão e reduzir em 50% com base nesse racional. Porque o CPC autoriza isso, né? Tanto que o primeiro critério que ele fala, que eu nem toquei, porque não é o ideal, geralmente, é quanto você deveria pagar naquela provisão para liquidação hoje. Então, é um critério, inclusive, que eu acho que tem tudo a ver com transação, né? com resolução amigável. Ou seja, se eu fosse trazer valor presente, a gente está discutindo 1 milhão lá na frente. Se eu entendo que eu posso fazer um acordo com você de 200 mil,
eu vejo essa probabilidade, eu poderia, né, com essa justificativa, provisionar só os 200. E é exatamente o que você está falando aqui. E ainda melhor, porque você tem um histórico de conciliação que você pode apresentar para basear qual que é a redução que você Para está aplicando. basear. Olha que interessante. Nossa, achei muito interessante. Não, nunca tinha ouvido falar sobre esse tópico específico aí. Muito boa É, resposta. eu também não, a comissão de conciliação não tinha me ocorrido, né? É, excelente pergunta mesmo. Excelente. O Alexandre é excelente. Ele tem ótimas tiradas, está muito por dentro aí da gestão jurídica. Boa. Talvez seria o primeiro, é um case aí. Se você fizer isso, é uma boa experiência para as outras empresas que têm esse volume. Ah, então. Olha lá, estão elogiando o seu livro. O Rafael lá da San Marco elogiando o seu livro, dizendo que achou excelente, muito boa Obrigado, Rafael. leitura, enfim. De novo, né, pessoal? O livro do Felipe é imperdível para quem quer entender um pouco mais do assunto. Editora Almedina, tá? Tá aqui e recomendamos para vocês a leitura, enfim, o estudo, livrinho de cabeceira também, porque tem o CPC 25 aqui anexo e dá para consultar e tudo mais, né? Eu Olha, estou à disposição, né? Se vocês quiserem, quem quiser conectar via LinkedIn é mais fácil, né? Para tirar uma dúvida, dar uma opinião, trocar uma ideia, estou 100% à disposição. olha que bom, pessoal, que honra a gente poder ter esse canal aí. Você sabe, né, Felipe, que nós temos trabalhado aqui na Radar e não só na Radar. Creio que aqui nós temos também muitos dos nossos colegas que são, né, consultores e professores ou que atuam de alguma forma na gestão jurídica e que temos trabalhado por justamente profissionalizar cada vez mais esse ambiente jurídico, trazer critérios, né, cada vez mais objetivos para a gestão e, como eu falei, uma gestão também muito estratégica, né? Uma gestão que nos conduza a resultados cada vez mais planejados, cada vez mais, enfim, aprofundados, né? Eu acho que essa é Exato. a grande pegada. E eu queria muito, de novo, pessoal, chamar a atenção do que eu comecei falando, quer dizer, tudo bem que a gente tem a obrigação, quando a gente está falando aqui em passivos contingentes, como o Felipe nos explicou, ou seja, basicamente quando a gente é réu, vamos dizer assim, ou mesmo num processo que não seja réu, tem algum tipo de obrigação, né? Já possível de desembolso, mas eu quero chamar a atenção também para o contrário, quer dizer, vamos pensar, como o Felipe falou, no provisionamento do lucro. Eu posso estimar lucro, eu posso estimar o quanto a gente vai recuperar de crédito, o quanto a gente vai obter, né? E aí, isso aí é algo interessantíssimo e que, como eu falei, não tem apenas uma relação direta com as empresas que são obrigadas a fazer o provisionamento, e sim com quaisquer outros tipos de empresas e mesmo com uma advocacia pessoa física. Vamos fazer isso e vamos fazer isso no nosso escritório, que não é obrigado a fazer, mas que tem que ser visto como uma empresa e nós vamos também provisionar aí, é ou não é, Felipe? É, muito Tanto o bom ponto. passivo como o ativo, não é? Não é por aí o caminho? Não, sem dúvida. A gente precisa contribuir, né, para essas discussões e como a Samantha colocou no começo, não sei se a audiência aqui é predominantemente advogados, né? E a gente se tornar, essa é uma boa oportunidade, uma boa porta para a gente se tornar um parceiro estratégico das empresas, na medida em que a gente consegue contribuir de uma forma direta, né, para o seu resultado financeiro. A gente consegue conversar, envolver diretoria financeira, né, área contábil, até áreas de controles internos para ter padronização, especialmente, óbvio, quem trabalha em companhias abertas, mas não apenas, né? Inclusive que no Brasil a gente já publica balanço, né, a partir de um determinado faturamento. Então, realmente isso é uma das várias oportunidades que a gente tem para uma advocacia estratégica que senta no board, é escutado, tem relevância e está sempre atento a oportunidades também, né, desde que conduzidas de uma forma adequada, técnica, mas Claro. sim, tratar de oportunidade e melhorar o resultado da empresa tanto quanto possível. Isso que você falou é fundamental. O advogado sair do juridiquês, conseguir caminhar, né, por outras áreas e, nesse caso específico, entender um pouco mais
a realidade, né, fiscal, econômica da empresa e conseguir contribuir como parceiro nas decisões, nas negociações e, enfim, uma série de tomadas de posição da empresa, né? Exatamente. E eu acho também, para concluir um comentário rápido, eu acho que esse ponto, por ser uma intersecção tão complexa, não só de funções, né, jurídica, contábil, financeira, mas também de atores. Então, você tem um É, diretor financeiro, um diretor jurídico, os advogados patronos, que às vezes são de vários escritórios, cada qual com a sua metodologia. Eu entendo que, nesse caso, o diretor jurídico, ou head do jurídico, deve assumir esse papel de conciliador. Ou seja, ele tem que trazer essas partes, né, para uma mesa, ou emitindo suas orientações, seja como for, mas para que exista uma padronização. Então, claro. por exemplo, sendo bem prático, o primeiro passo quando você quer arrumar a casa dos seus provisionamentos enquanto empresa, né, departamento jurídico, é você estabelecer um critério e avisar cada um dos escritórios e ver se você consegue ter com eles esse alinhamento. Enquanto escritório é a mesma coisa, chamar a empresa e falar, olha, vamos criar aqui um critério mais adequado, né, faça aqui uma coluninha para justificativa de casos especiais. Gente, isso é fundamental. De novo, essa é a função estratégica, né, dentro da lógica de governança corporativa. Com certeza. Quando eu ministro os meus cursos, eu tenho principalmente 2 cursos que a gente aborda esses temas. É o curso completo de controladoria jurídica, que se aplica tanto para escritórios como para departamentos, e o curso de gestão de departamentos jurídicos, em que nós também entramos nesse aspecto, principalmente no do departamento ser visto um pouco mais como parceiro, um departamento mais estratégico. E aí, o que acontece? Eu sempre menciono isso. Primeiro, a importância de ter dentro do departamento jurídico da empresa lá o seu manual, com as suas políticas, com os seus critérios, e se há terceirizados, ter também essas políticas, essas instruções de trabalho muito claras para os terceirizados, justamente para poder criar ali um padrão, um ambiente mais, uma régua, né? Porque, de fato, como você falou, a gente nota que há, né, uma certa, por mais que haja uma orientação objetiva, parte de diversos escritórios terceirizados, né, Felipe? Exatamente. Então tá ótimo, E gente. aqui Olha, um perdeu minutinho, um né? pedacinho? Não, eu estava falando só que Mas justamente vou eu voltar. aconselho nos cursos que seja, né, feito o manual do departamento jurídico e seja feito uma instrução de trabalho, ou enfim, um manual para o caso de termos escritórios terceirizados para justamente trazer regras, objetivos para possibilitar ações estratégicas que você pode ter no seu processo, processos mais comuns, especiais, estratégicos, de acordo, né? E por aí vai, uma série de orientações. Perfeito, plenamente de acordo. Acho que é por aí mesmo. Então, olha, então assim, Felipe, da nossa parte aqui, nosso horário aqui está chegando ao final, infelizmente por mim eu ficava 3 horas falando aqui com o Felipe, mas a gente sabe também que esse modelo de live é assim mesmo, um pouco mais dinâmico. O que importa é que a gente conseguiu trazer um conteúdo teórico, trazer um conteúdo prático, responder todas as perguntas que estou achando que a gente está super bem aí, né? E ainda contextualizar bastante, falando aí, né, da realidade de judicialização e de postura dos departamentos. Então, novamente, o nosso muito obrigada aí para o Felipe, nosso elogio ao conhecimento, à prática, à experiência que ele tem, realmente muito valiosos, e por ter aberto a possibilidade de tirar dúvidas e continuar debatendo o tema com quem tiver interesse. Muito obrigada novamente, Felipe. A Radar Gestão para Advogados está à sua disposição. Se precisar de qualquer coisa aqui no Brasil, nós aqui estamos especificamente em Curitiba, Paraná, mas atuamos em todo o Brasil. Conte conosco sempre, tá legal? Perfeito, Samantha. Muito obrigado a você, obrigado a todos.
Vamos em frente que a gente tem um papel muito importante aí para melhorar, né, a qualidade da informação e as práticas de negócios no Brasil. Verdade. Obrigada, então, Felipe. Boa noite, pessoal. E até uma Um próxima. abraço, pessoal. Boa noite.